Que a paz do Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sendo derramada em cada pessoa que vai ouvir mais esse podcast. Nós vamos falar de oração, né? Do poder da oração de Ana. E para isso a gente vai ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A gente vai ler do 10 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Depois, no mesmo capítulo 1, 26 a 28, eu vou ler aqui. E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Ele será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Que oração poderosa! Ana se derramou na presença do Senhor. Ana foi sincera e mostrou a Deus toda a sua humilhação e a sua dor por ser estéril. Mostrou toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. Ela foi até a pessoa certa. Ela foi até Deus. Ela foi até o Senhor que tudo pode e que sonda mentes e corações. Naquela época havia uma crise em Israel. Eu acho muito interessante fazer esse paralelo. Havia uma crise em Israel, uma crise de liderança. Não havia rei humano em Israel, não havia nem rei nem profeta. E a oração de Ana não foi egoísta. Ela não queria um filho somente para ela. Ela fez uma promessa a Deus, dizendo que se Deus lhe desse um filho, ela o daria ao Senhor, ou seja, ela o devolveria a Deus. E assim ela fez. Em Tiago 4,3, a Bíblia fala que pedimos e nada recebemos porque pedimos mal, para esbanjarmos em prazeres. E em Romanos 8,26, Paulo diz que não sabemos orar como convém.
Mas Ana foi atendida porque a sua oração não foi egoísta e nem foi para ela esbanjarem seus próprios prazeres. Ela pediu um filho para dar ao Senhor. Ana não queria só receber as bênçãos de Deus, ela queria dar a Deus o seu maior tesouro, que era o seu filho Samuel. O nascimento de Samuel foi a resposta de Deus para uma mulher cheia de fé, mas cheia de angústia e tristeza. E esse filho também foi a resposta que Israel precisava. Samuel se tornou um juiz e um profeta para dar a direção de Deus ao povo durante a transição entre o período dos juízes e o período dos reis. E Samuel foi criado pelo sacerdote Eli para aprender sobre as Escrituras. E quando já estava crescido, ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. E depois ungiu Davi, o maior rei que Israel teve. A história de Ana nos inspira e nos dá forças para enfrentarmos todos os desafios e dores na presença do Senhor. Ela foi humilhada, ela era humilhada pela outra esposa do seu marido Eucana, mas respondeu a essa humilhação não se vingando, mas indo aos pés de Deus e derramado seu coração cheio de dor sobre o Senhor. E depois de Samuel, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E pôde ter a alegria de ver o seu filho Samuel crescer em graça, em estatura e em sabedoria diante de Deus. Ana achou favor diante de Deus porque se derramou aos seus pés e pedindo algo que estava alinhado com a vontade de Deus. Ela não fez uma oração egoísta. A oração dela estava alinhada com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ela prometeu ao Senhor e cumpriu a sua promessa, a de consagrar totalmente Samuel a Deus. E depois que fez sua oração, a Bíblia diz que no final do versículo 18, que ela não estava mais triste. Acho lindo isso. Quando ela orou, quando ela entregou, ela saiu dali sem mais tristeza. Pediu, orou, derramou sua alma e confiou. Substituiu sua aflição e tristeza por confiança e fé. Assim tem que ser conosco. Uma vez a pastora Luiziana falou numa pregação uma frase que eu nunca esqueci, que depois da nossa oração, nós temos que sentir paz. Que a nossa oração, o nosso derramar diante de Deus tem que nos trazer paz. Porque a gente tem que confiar. Eu nunca mais esqueci disso. Porque às vezes a gente ora com desespero, aí acaba de orar e continua em desespero, continua em aflição. Isso demonstra falta de confiança na fidelidade de Deus. Nós temos que orar com ardor, fé e confiança e depois descansar nos braços eternos de Deus. Mas temos que pedir o que estiver alinhado com a palavra de Deus e com a vontade do Senhor. E depois que ela faz essa oração poderosa e engravida, ela vai cumprir sua promessa, consagrando Samuel a Deus. E nesse momento faz uma oração que é um cântico de gratidão ao Senhor. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, vou ler os versículos 1 e 2. Diz assim: o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada, Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Que gratidão, que oração de louvor linda que Ana faz depois que Deus a ouviu e atendeu o seu clamor, porque Deus viu a aflição do coração da sua serva
e sabia que a sua oração estava alinhada com a sua vontade, com a sua palavra. Que nós possamos orar com fé, derramando a nossa alma diante de Deus, sem nenhuma reserva. E depois disso, que a gente possa descansar nos braços do Pai, agradecendo as bênçãos obtidas. Aliás, eu digo mais, a gente, antes de receber, a gente já tem que agradecer mesmo. A gente já tem que dar ação de graças quando a gente pede alguma coisa, porque isso vai demonstrar que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso que ouve a nossa oração e vê o derramar do nosso coração diante dele. Então, a minha oração por mim e por você é que todas as nossas orações possam estar alinhadas com a vontade do Pai. Minha oração por mim e por você é que sempre possamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos dirija para podermos orar como convém. Minha oração por mim e por você é que possamos encontrar graça e favor diante de Deus em todas as nossas orações. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.